Olá, meus queridos, a paz do Senhor para você. Onde você estiver neste momento, receba a paz do Senhor. Olha que saudação. Essa é uma saudação bem tradicional, geralmente dos crentes pentecostais assembleianos, né? E é uma saudação assim que a gente deve parar um pouco para meditar, porque alguém está pedindo de Deus a paz dele para a nossa vida. E é sobre esse assunto, sobre paz, que nós vamos dar continuidade sobre o fruto do Espírito. Nós sabemos, já aprendemos que são 9. Nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, e vamos hoje estar falando sobre a paz de Deus. Então, fique aí confortável para aprender algo importante da parte de Deus. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a pastora Rúbia Betânia. Então, Deus abençoe tudo o que vai ser falado aqui nesse vídeo. E aproveita, não esquece de dar aquele apoio para o canal, que o canal está crescendo cada vez mais, porque você tem ajudado bastante e eu muito agradeço. Compartilha esse vídeo, tá? Seja canal de bênção para outras pessoas, compartilhando esse vídeo para que outras pessoas também tenham conhecimento da paz verdadeira que só encontramos em Cristo Jesus. Se tem uma das coisas na vida espiritual do servo e da serva do Senhor que é difícil explicar, é a paz que a gente sente. Porque mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos desafiadores, sabemos que Deus está no controle, que Deus nos ajuda a suportar toda e qualquer adversidade. E a gente fica em paz. Conheço uma mulher que tem tudo na vida. Não vou citar o nome para preservar a sua identidade. Mas ela mora numa mansão, frequenta lugares refinados, conhece muitos artistas, muita gente famosa. Mas que certo dia, em entrevista, ela falou o seguinte, que trocaria tudo o que ela tem por um pouco de paz. O mundo tem a crença, tem o conceito de que paz é algo que é impossível alcançar. Para outros é algo que se sente só quando está tudo bem, quando está tudo indo às mil maravilhas, quando não existe nenhum problema para ser resolvido, quando tudo está no seu devido lugarzinho. Para nós que temos uma intimidade com Deus, ao ponto de sabermos qual é a vontade de Deus, a paz do mundo, que o mundo oferece, para a gente não serve. E eu vou te explicar por quê. Gostaria de fazer a leitura aqui de 2 textos da Palavra de Deus. O primeiro, que é o nosso texto oficial aqui do estudo, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aqui nós vemos que o fruto do Espírito tem várias características. Agora eu quero fazer a segunda leitura, que está aqui no livro de Filipenses, no capítulo 4 e versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Em outra tradução tá: e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, nessa ocasião, ele estava encarcerado em Roma. Mas mesmo ali, no cárcere, ele escreveu aos irmãos da cidade de Filipos, a atual Grécia. E ele escreveu algo de muita importância, que naquela época os crentes precisavam saber e hoje serve para todos nós, sejamos evangélicos ou não evangélicos. Primeiro, que a paz de Deus vai além
do entendimento. Segundo, que a paz de Deus tem o poder de guardar o nosso coração. E terceiro, que a paz de Deus também guarda os nossos sentimentos. No seu Filho Jesus. Tem pessoas que, para encontrar a paz, o que é que elas fazem? Elas vão lá para as montanhas, se isolam para lá. Tem uns que trocam a cidade pela vida no campo. Tem pessoas que ficam paradas por um bom tempo com os olhos fechados, meditando. Outros se tornam adeptos do pensamento positivo, só que se esquecem que a Bíblia ensina o caminho da paz verdadeira. E por isso é essencial lermos a palavra de Deus. A Bíblia não faz você perder tempo em procuras que você nunca pode encontrar, que não vai te dar resultado. Jesus falou certa vez: deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que crente verdadeiro vive contente? Porque os crentes gostam de viver cantando. Você já parou para pensar nisso? É porque nós, servos do Senhor, já descobrimos o caminho das pedras. Aceitar a Jesus de todo o nosso coração. Viver com a fé de que Deus está na frente, que Deus está no controle de tudo. Seguir a vida praticando o que Jesus nos ensinou através da sua palavra. Viver como Deus nos criou e não fantasiar aquilo que nós não somos. É por isso que a paz de Deus excede todo entendimento. Porque pessoas sem respeito por Deus não conseguem assimilar isso de jeito nenhum. Para essas pessoas é impossível ter paz de espírito quando a conta está no vermelho, quando se mora no quartinho, quando o aluguel está se aproximando o dia de pagar aluguel ou o aluguel está atrasado, quando alguém lá no trabalho está perseguindo você, quando o celeiro está vazio. Infelizmente, até hoje, tem crentes que ainda não encontraram a paz de Deus, porque não amadureceram ainda. O fruto do Espírito não amadureceu nessas pessoas. E eles ainda continuam como meninos e meninas. O amor ágape é um dom que a gente tem que buscar e tem que desenvolver na nossa vida. A alegria é assim, a paz de Deus é do mesmo jeito. A paz de Deus também é um processo. Tem que perseverar em crer, tem que adquirir experiência de fé, tem que descer à casa do oleiro, tem que passar pelo vale, tem que passar pelo deserto. Isso é um processo. É por isso que a paz de Deus vai além do nosso entendimento, porque ela guarda o nosso coração. A Bíblia fala muito sobre coração. Na anatomia, o coração, nós sabemos, é o órgão, né, vital do corpo humano que bombeia sangue para o corpo, né? Essa é a anatomia. Para nós cristãos, o coração simboliza algo especial, porque o nosso coração é o centro das nossas decisões morais. Quando o texto lido diz que a paz de Deus guarda o nosso coração, significa que podemos ter serenidade no meio das lutas, na hora do medo. Mateus capítulo 8 conta que Jesus estava dormindo no barco, no meio de uma grande tempestade. E ele foi acordado pelos seus discípulos. E quando ele foi acordado, ele ouviu com certeza as palavras de pavor, de medo que os discípulos estavam falando para ele. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E nós sabemos o que aconteceu. Jesus repreendeu
a fúria do mar, repreendeu aquela ventania e tudo se tornou bonança. E os discípulos viram isso. E olha que eles já estavam com Jesus há um bom tempo e ainda se perguntaram um para o outro: mas quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Para eles, Jesus falou duas verdades. Primeiro, que eles eram medrosos. E segundo, que a fé deles era muito pouca. Para onde Jesus ia, os discípulos iam atrás dele, estavam junto com ele. Viram Jesus curar a sogra de Pedro. Estavam lá no Sermão da Montanha. Viram Jesus curar leproso, Jesus curar o servo do centurião. Só que eles ainda não tinham decidido deixar de ter medo e passar a confiar em Jesus, que Jesus estava com ele para resolver toda e qualquer parada. Anos depois, a maioria dos discípulos foram martirizados. Só que eles amadureceram na fé. Eles passaram pelo processo. Eles subiram os degraus do entendimento espiritual. Quando chegou a hora final deles, eles estavam serenos, tranquilos, em paz. Eu me lembro bem de um tio meu, o nome dele era Pedro. Ele era irmão da minha avó Leopoldina Guedes da Rocha. E no momento do seu último suspiro, eu estava presente. E eu pude testemunhar que nos últimos momentos de vida, o meu tio Pedro estava recitando o Salmo 23, tranquilo, sereno e em paz. A paz de Deus nos faz decidir que não entraremos em pânico, que não ficaremos com ódio, com medo, que não ficaremos constantemente insatisfeitos e com aquela sensação de inferioridade. A palavra de Deus está ensinando alguma coisa para você aí agora? Eu quero que você deixe aqui, nos comentários aqui embaixo. A paz de Deus guarda os nossos sentimentos. Aqui o verbo guardar significa proteger. O que faz um crente ser diferente? Suas atitudes, correto? Quando temos quietude no meio do caos, consequentemente as pessoas que nos cercam, que estão de olho na gente, elas vão perceber que nós não nos desesperamos diante de certas situações. Podemos até sim ficar tristes, podemos até chorar por alguns instantes, porque nós somos seres humanos, nós somos de carne e osso, o nosso corpo não foi glorificado. Mas descrença, desesperança, falta de consolo, nada disso faz parte da nossa vida, ou pelo menos não deveria fazer. Esse é um privilégio para crente transformado pelo poder do Evangelho de Cristo. Não é atribuição para ateu, para quem não tem compromisso de fé, para quem vive dizendo que tem Deus no coração, que é filho de Deus também, mas que quando você olha as atitudes dessa pessoa, não tem nada a ver com o verdadeiro filho de Deus, com o verdadeiro seguidor de Cristo. A paz de Deus é um privilégio para nós, não para quem vive fazendo piada com crente, para quem vive escarnecendo do Evangelho de Cristo. O versículo bíblico de Isaías 48, 22 diz o seguinte: não há paz alguma para os ímpios, diz o Senhor. Você quer ter paz? Você quer viver tranquilo? Você quer ter serenidade mesmo com uma porção de problemas para você resolver? Aceite a Jesus de verdade, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Se você é crente, então seja um crente verdadeiro, não seja crente nominal. Seja verdadeiro em todo o teu procedimento. Só os salvos em Cristo Jesus têm o privilégio de desfrutar a paz que vem de Deus, que é verdadeira, que é infinita, mesmo nos momentos de angústia. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia,
diz o Salmo 46, versículo 1. Nos seus últimos momentos com os discípulos, Jesus advertiu não só eles naquele momento, mas também a nós. Ele falou o seguinte: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição ou aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. O salmista Davi falou que quem tem paz de Deus tem uma grande bênção. Onde é que está escrito isso? Salmo 29, versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Escrevendo em outra carta, dessa vez para os irmãos de Colossos, Paulo disse que nós fomos chamados para viver em paz. Está escrito que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Feche seus olhos agora e venha orar comigo. Pai querido, Deus de eterna misericórdia, nós te louvamos nesse momento porque Tu és grande, Tu és o Senhor da nossa vida e nós queremos Te agradecer, sim, Senhor, porque a Tua paz tem repousado sobre nós. Por mais que vivamos num mundo de caos, cheio de problemas, doenças, corrupção, mortandade, nós, os Teus filhos, estamos tranquilos, porque Tu estás no controle da nossa vida. No momento certo, Tu vai agir. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui, adorando o Teu nome, compartilhando a Tua palavra. Porque a Tua palavra é que preenche o nosso coração. A Tua palavra não nos deixa vazios. A Tua palavra é vida. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém.